Olá, meninos e meninas. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de macaco. Então vamos falar desse meme que está passando aqui. 100 homens contra um gorila. E é uma pergunta um tanto ridícula, talvez. Eu penso assim, crianças vivem perguntando, né? Quem vence? Um tubarão, um crocodilo? Ou um tigre contra um dinossauro? Sei lá, alguma coisa. Um urso contra um rinoceronte. E a gente ri, né? Pelo menos eu. É fofo, né? Bonitinho e tal. Mas se você for ver, é uma coisa muito humana, né? Porque os adultos também gostam de fazer esses tipos de classificações com uma certa frequência. Então, aquela briga, né? Quem é melhor? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Quais soldados eram melhores na Segunda Guerra Mundial? Eram os alemães, os russos? Qual é a geração mais inteligente? Eram os boomers, ou geração X, ou geração alfa? Sei lá. Sempre uma comparação, né? Mas você percebe que para responder essas perguntas você depende de vários fatores, um monte de variáveis. Então vamos lá, se a gente fala de 100 homens contra um gorila macho, tá? Um macho alfa, esses bem grandes. Mas se você quer uma resposta séria, vamos lá, eu sou biólogo, então eu vou responder ele de uma forma mais biológica. Mas você precisa fazer perguntas melhores, porque a ciência usa métodos. A importância está no método, não é o resultado. O resultado em si é secundário, mas você tem que ter um método de controle, principalmente. E sem o método, não dá para responder essa pergunta, tá? Pensa nisso. Então, por que esse tipo de duelo, então? Não é sobre força, é sobre muito mais do que isso, é sobre contexto, biologia e bastante, assim, sei lá, egocentrismo humano, de alguma forma. Então, primeiro, para você responder a pergunta quem vence, primeiro, quem são os homens? Então, vamos começar aí com um pouco de realismo mais brutal. Quem são esses 100 homens que vai lutar? Eles não são soldados. Eu imagino que não são da Marinha de Elite dos Estados Unidos, tipo SEAL Team 6 ou alguma coisa. Não são policiais da SWAT. Eu imagino que não são bombeiros treinados para trabalhar sob grande pressão. Esses aí, se você pega um time desse, aí sim, eles provavelmente rapidamente montam uma defesa tática, não entra em pânico e vai por cima do gorila de alguma forma. E 1, 2, 3, 4, 5, o cara lá vai falar, eu me sacrifico pelo bem dos outros e vai. Mas não, a gente está falando, eu imagino, de homens comuns, gente qualquer, uma média, né, dos homens do mundo. E aí você inclui, vamos lá, pensar algumas coisas. Vai ter um cara lá que nunca foi à academia. Tem um cara que fuma 20 cigarros por dia. Tem alguém com ressaca. Alguém tem medo de sangue. Ok? Aí tem um pacifista. Alguns que amam animais não vai querer matar aquele gorila. Tem um cara que travou as costas, o sedentário de 58 anos com pré-diabetes, tem alguém que tem pânico de animais grandes, tem alguém que se enganou, entrou nessa luta, mas ia num show sei lá, da Metallica. Você talvez tem um cadeirante, alguns vão ser idosos, talvez algum adolescente, eu não sei, homens, é um homem, né? Mas ainda é moleque. Tem alguém que quebrou a perna, tá? E aí você vai ter um bolsonarista e um petista, e eles vão começar a discutir política no meio do caos lá. Alguém que odeia trabalhar em equipe, vai ter um líder horrível, cheio de tática maluca, idiota. Vai ter gente brigando sobre o que fazer, uns falando espanhol, outro fala japonês, o terceiro fala swahili, entendeu? Então, pensa bem,
100 cara qualquer, é essa turma que vai estar lá. Então, os 100 homens não é sinônimo de 100 guerreiros treinados e musculosos e sem medo. Tá? É só um número, é um monte de, vamos dizer, fragilidades humanas que vai estar lá dentro. Ok? Então, primeiro, vamos definir quem vai lutar. Vai ser essa turma. Aumenta a possibilidade aí para o gorila, correto? Não. E agora, definindo o oponente, então, vamos lá. Método. Quem é o gorila? Esse gorila, um jovem lá de 150 quilos, ou é um mega, ultra, super grande gorila de quase 300 quilos, puro músculo, osso e caninos gigantes? E mais, vamos lá, esse gorila aqui está calmo, está acostumado com humanos, ele também vai estar lá sem entender o que porcaria que está acontecendo. E isso muda tudo, entendeu? Você vai ter muitos variáveis lá dentro que você fala assim, mas eu não sei, né? Necessariamente nem vira uma luta, entendeu? Bom, e o pânico? Bom, o pânico, por exemplo, é um variável central num jogo bizarro desse, né? Imagina lá os humanos lá. Um, tipo, começa a gritar, outro sai correndo, um terceiro desmaia, um tem medo de ver sangue, e o povo entra, tipo, em modo manada. Vai virar um colapso emocional, vira bagunça, uma tragédia, né? E o gorila? Ué, ele é mega forte. Mas imagina ele tá de repente com 100 caras lá, todo mundo em pânico. Ele também vai entrar em pânico, provavelmente. Eu não sei, mas é capaz que ele pode se sentir encurralado, agredido, cercado. E ele também vai ter pânico, provavelmente. Imagina o cheiro de suor, pessoas gritando. E o gorila não vai querer lutar. Ele não é uma máquina de luta. Ele é muito grande. Mas ele não foi feito exatamente para esse tipo de combate. Ou ele ataca. Ele talvez não tenha nenhuma estratégia, mas por instinto ele entra em modo berserker, sei lá. E quando isso acontece, aí, meus amores, aí alguns desses caras vai ter a cabeça esmagada, né, claro. Então, porque ele está falando de um animal que ele tem uma mordida de mais que 1000 PSI, 1200, 1300. Ele tem uma mordida mais forte que um leão. Ele tem caninos de centímetros, 5 centímetros de comprimento. O braço dele é tão poderoso que ele quebra o osso humano facilmente, com um único golpe. Ele quebra o crânio do cara. Então, isso aqui é uma estrutura, ele tem uma estrutura corporal feita para escalar, se pendurar, arremessar. E ele resiste impactos violentíssimos. Eu imagino que se um cara normal dá um soco nele, lá mal sente o soco, imagino. Né? Eu acho que ele mal sente um soco de Mike Tyson, eu imagino. Então não é uma luta justa, aliás, uma luta idiota, na verdade, né? Horrível, mas vai ser um colapso, né, desses corpos frágeis do ser humano encontrando essa máquina aí de uma força biológica gigantesca. Então, e os homens, eles vão saber, alguns vão morrer nesse processo. Quem vai ser sacrificado? Aí vem a coisa assim, a única coisa que faz o ser humano um pouco mais do que os outros é que a gente consegue planejar melhor as coisas. Então a chave não sai planejamento. Esses homens, os senhores, soubessem de antemão que vai ser jogado nessa gaiola, eles tinham tempo para planejar, treinar. Eu imagino que eles não têm armas e lanças, porque aí é injusto, né? Eles estão lá, sei lá, eles já dividiram as tarefas, porque se eles dividiram as tarefas, todo mundo sabe o que vai fazer, aí aumenta a chance do ser humano ganhar aqueles 100 cara, porque aí não é só forte de músculo, né? Aí você consegue tentar de algum jeito
né? Enganar o gorila lá de alguma forma. Porque nossa força está na mente coletiva. Mas vamos lá. Quantos grupos de 100 homens comuns que se acabaram de conhecer vai agir com coragem, estratégia, disciplina numa situação de pavor absoluto? Imagino que o grupo vai entrar em colapso mental. Né? Certo? Então, e o cenário? Como que é? Como que vai ser montado isso aqui? É assim, que esses 100 caras aí, de repente, eles são teletransportados para dentro de uma gaiola em algum lugar. Eles não sabem de porcaria nenhuma. Eles estão pelados, tem roupa, é uma arena, tem árvores, tem espaço para correr, para se esconder. Eles têm que lutar um por um até terminar, porque aí eu imagino que a gorila vai cansar, né? Ele gasta muita energia, vai ficar exausto, mas um por um o ser humano não faz nada, né? Ele é fraco sozinho, né? Eu imagino que não pode usar arma, então, porque aí é injusto, né? Não pensa assim, se você tem um tempo de treino antes, alguém pode distrair, outros tentam segurar o bicho, já escolheu quem vai primeiro. Então são muitos fatores, muitas variáveis aí, que o pessoal em geral não pensa. Então, conclusão, essa pergunta, 100 homens contra um gorila, não é sobre biologia, é mais uma fantasia humana. É porque acho que só nossa espécie, de alguma forma, cria arenas imaginárias de combate. E aí faz um ranking, né, de animais e guerreiros, né? Quem é mais forte, quem foi o maior de todos os tempos, quem vai vencer essa luta, né? Fica simulando lutas entre bichos que nunca se encontrariam, né? De certa forma, naturalmente, né? Gorilas, por exemplo, não fazem esses tipos de jogos mentais. Em geral, gorilas evitam a luta. Eles protegem os seus, sobrevivem com uma inteligência extraordinária, instintiva também, e na natureza, raramente, luta de verdade. Esse batimento, quando bate no peito, isso é um show. Ele bate no peito para mostrar que não veio aqui porque vai ter conflito. Isso é muito comum na natureza. A natureza tem gatilhos que faz ele não entrar em luta de combate contra a mesma espécie. Porque é ruim, você pode se machucar, pode morrer. Então, o gorila talvez até vence por não querer nem jogar esse jogo que a gente. Ele simplesmente ignora lá os caras lá, né? E a verdadeira pergunta, talvez não é quem venceria, mas porque a gente quer tanto saber quem vai ganhar uma luta dessa, né? Que é uma coisa muito do ser humano, eu acho. Muito agressivo, né? Quer matar um bicho, um gorila. Então você lembra, assim, brincadeiras de criança, botar, sei lá, formigas dentro de um copo para ver se eles brigam, né? E quem fez isso, eu não recomendo fazer, mas que se você fez normalmente não brigam. Porque eles não ganham nada com essa briga. Eles simplesmente seguem seu caminho lá. Eles não querem um espetáculo. Não quer plateia. Não faz sentido ficar lutando. Mas o ser humano pensa, se eu junto dois bichos vai ter luta. Em geral, eles evitam a luta, os bichos. Claro, o predador luta contra a presa porque precisa comer ele, mas é diferente. Mas o ser humano não. A gente espera um pouco que tudo vire conflito. Então a gente fantasia que tudo é batalha, que tudo é um duelo. Então, talvez lá no fundo o gorila já venceu, né? Porque ele não fica inventando esses jogos malucos, né? É isso que eu tenho a falar por isso e me segue aí no canal. Até mais.